Tem mais papo relevante para você acompanhar a partir de agora. A gente vai voltar a falar sobre a CPI da pandemia, então agora com o outro lado, com o senador que se diz independente, o senador Eduardo Girão, titular da CPI da pandemia. Senador, boa noite, bem-vindo de volta ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, me ouve bem, senador? Ouço muito bem, Mona Lisa, um grande abraço, gratidão aí pelo convite, para o Caio Junqueira também, Renata e o Leandro. Muito obrigada, senador, por atender ao nosso pedido. Ô, senador, acabamos de colocar exatamente o momento da CPI em que o senhor ali está falando do ministro Wagner Rosário, aí, de repente, o presidente da CPI, Omar Aziz, vai e fala tudo aquilo que ele falou, que a gente já repercutiu, e que já está virando uma celeuma daquelas, um embate nas redes sociais entre o presidente e o ministro da Controladoria Geral da União, que disse que não vê a hora, então, de encarar os senhores. Foi sem querer que o senhor falou aquilo e deu no que deu, senador, ou não? Olha, eu venho cobrando isso, Mona Lisa, já faz o quê? Um requerimento meu Sim. Que foi aprovado para o Wagner Rosário vir e todos concordaram no dia. E eu venho cobrando isso há mais de um mês e meio. Mas o senhor não esperava aquela reação do presidente da CPI, né? Pois é, eu fico até perguntando, é medo de que o Wagner Rosário vá? O que é que está acontecendo? Porque eu acho que ele pode, Mona Lisa, tanto esclarecer a questão da negociação da Covaxin, como também esclarecer aí as 60 operações realizadas pela CGU, que mostram prejuízos multimilionários de verbas federais que foram para estados e municípios. E você acompanha aqui o nosso trabalho, eu tive, Sim. Inclusive, já na CNN algumas vezes pessoalmente, apresentando o que a gente quer, toda a verdade, né? Da minha parte, que não faço nem parte do grupo dos oposicionistas e nem dos governistas, eu quero a verdade. Inclusive, fiquei só um dia, quando outro requerimento meu para levar o diretor-geral da Polícia Federal, nem os governistas voltaram comigo e nem os oposicionistas. Eu fui voto vencido, fiquei só. Mas eu não vou desistir. A CPI está no final, né? Mas muita coisa que a gente teve acesso aqui, de documentos, escândalos de corrupção, como o caso do consórcio Nordeste, e que essa CPI, de forma vergonhosa, blinda, porque supostamente tem muita gente poderosa envolvida, de ex-ministros de governos anteriores. Bom, o senhor diz então que é independente, mas muitas vezes ali nos posicionamentos e também nas votações a gente vê que o senhor pende mais para o lado dos governistas. Então, para tirar qualquer dúvida, na convocação da ex-mulher do presidente Bolsonaro, a Ana, o senhor é a favor ou contra? Eu disse, inclusive, isso na CPI. Acredito que a gente precisa, praticamente, desde o início dos requerimentos, eu voto tudo, né? Quebra de sigilos bancários, a questão de convocações, né? Então, se tem elementos, eles ficaram de demonstrar, hoje estão tendo uma reunião sobre isso. Sim. Eu praticamente sou excluído de todas essas reuniões, sei muitas vezes por vocês as deliberações, a gente precisa ter acesso, saber os indícios, né, para deliberar sobre isso. Agora, o que é importante se colocar, Mona Lisa, e eu quero deixar muito claro para você, eu tenho completa independência e tenho mostrado isso durante toda a CPI. Né? A questão, por exemplo, eu não tenho um cargo no governo federal, nenhum. As minhas verbas parlamentares são as constitucionais, apenas as impositivas. Eu tenho votos divergentes do presidente da República, de bandeiras dele, como a questão da flexibilização do porte de armas. Votei contra a indicação, só 2 senadores se pronunciaram publicamente no dia da sabatina do ministro Cássio Nunes Marques, e eu votei contra publicamente. Né? Então, assim, o que eu quero é a verdade. O que eu quero é buscar realmente o que é que aconteceu nessa pandemia de todos os lados. Mas especificamente, Mas a CPI, senador?
perdoe-me interrompê-lo, especificamente sobre a convocação da ex-mulher do presidente Bolsonaro, com tudo que foi estabelecido hoje ali no depoimento, né, do Marconi, a Ana Cristina Vale, nas quebras de sigilo, né, nas mensagens. O senhor acha, nesse momento, que faltam elementos, então, para o senhor dizer se o senhor é a favor ou contra? É isso que eu estou entendendo? Analisa de forma muito objetiva para você. Né? Um CPI é uma questão de você ter elementos para se posicionar. De toda a materialidade que a gente teve sobre isso, eu fico até com receio da própria CPI, que já cansou, saturou, porque as pessoas perceberam que é um jogo político para as eleições do ano que vem, de você trazer aqui questões, vamos dizer, de ordem pessoal, né? Algo assim que seja para, de alguma forma, entrar em algo que vai baixar o nível da CPI. Então, se o senhor tiver é contra? elementos, eu preciso ver os elementos. Eles não apresentaram para a gente elemento da convocação. Sim. Senador, tem que chamar o nosso time para participar, claro, da entrevista. Todo mundo quer conversar com o senhor. Caio Junqueira chega na conversa também. Caio, por favor. Senador, boa noite. O senhor queria sua avaliação sobre a lista ali, o relatório que o doutor Miguel Reale e outros juristas integraram, apontando ali os crimes referentes principalmente ao presidente Jair Bolsonaro. Qual a sua leitura? O senhor acha que esse relatório deve ser absorvido no relatório final, que será apresentado pelo relator Renan Calheiros? Vamos lá, Caio. Eu até já coloquei em outros momentos a opinião para vocês e vou reiterar. Para mim, esse relatório já está pronto antes de ter começado a CPI, porque o próprio relator já disse publicamente, em entrevistas à grande mídia brasileira, quem é o culpado e quem é o inocente antes de começar a CPI. Né? O relatório que nós tivemos, aliás, chegou hoje aqui no Senado Federal. Não pude, são muitas páginas, não pude me aprofundar. A equipe está, inclusive, aqui, eu estou no Senado aqui agora, e a gente está estudando isso para compreender quais os argumentos colocados ali para fazer um senso de justiça. Então, nós estamos debruçados para entender exatamente são os dados colocados por esses juristas. Obrigada, senadora. Agora, Renata, por favor, chega também, Renata. Senador, eu queria que o senhor voltasse a falar sobre essa decisão da convocação da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Mesmo ali no grupo majoritário, né, de quem está ali junto com a oposição na CPI, não havia um consenso. Hoje foi aprovado. Por que o senhor entende que esse não é Por que o senhor não vinha apoiando esse movimento? Por que esse não seria o melhor caminho? O que o senhor entende que poderia trazer ali de um efeito rebote para a própria CPI? Vamos lá. Em primeiro lugar, porque eu acho que a CPI tem que ser técnica e não pirotécnica. O que a gente vê é que já existe algo pessoal, alguma motivação pessoal da cúpula da CPI com a presidência, com o presidente, com a figura do presidente da República. E isso ofusca, né, essa motivação, às vezes, que pelo ódio em alguns momentos, e a gente entende que a gente vive num momento de extremismo no Brasil, né? De um lado e de outro, isso não acaba bem da forma que se vem com agressividade. Eu não faltei a nenhuma sessão, Renata, dessa CPI. Todas, eu acho que 54 sessões até agora, eu fiz perguntas a todos os depoentes, procurei manter um equilíbrio sem entrar na baixaria. Eu acho que uma convocação para um lado pessoal, sem elementos, né, isso pode descredibilizar mais ainda a CPI, que já está descredibilizada. Então, eu acredito que a gente precisa... tem uma frase que eu gosto muito, do Chico Xavier, que ele diz o seguinte: embora a gente não possa voltar atrás para fazer um novo começo, todos nós podemos começar agora a iniciar um novo fim. Então, eu acho que essa CPI está chegando aí na última semana e o Wagner Rosário, eu acredito que seria a cereja do bolo, porque ele pode trazer esclarecimentos tanto em relação ao governo federal, e foi colocado hoje pelos colegas, e eu concordo com certas
colocações de que a gente precisa esclarecer, como também de estados e municípios que nessas 54 sessões não foi visto, né? Foi ignorado, e é um requerimento meu que deu origem a essa CPI também, assinado pela maioria dos senadores. Então, até quando a CPI vai blindar, deixar de rastrear os bilhões de reais de verbas federais? Esse é um questionamento que a gente ouve. O parlamentar que anda nas ruas, que conversa com as pessoas nos mercados, que anda de avião de carreira, que vai no centro da cidade, ele ouve isso da população. E a gente fica sem resposta para dizer por que não está sendo investigado estados e municípios, porque vocês já entrevistaram vários senadores, eu acompanho a programação de vocês, um trabalho independente. Eu digo, pode perguntar de novo para qualquer um, todos vão ser unânimes. Dinheiro não faltou aqui de Brasília para estados e municípios. Agora, escândalos sobraram. Está aí a Polícia Federal com mais de 100 operações, está aí a CGU com 60 operações, por isso que eu queria que a CGU viesse nessa CPI, mas eu estou achando difícil, eles estão empurrando com a barriga 1 mês e meio, e eu espero que eles resolvam trazer o ministro Wagner Rosário, porque eu acho que é importantíssimo para essa CPI ter um final, pelo menos reparando os equívocos de agressividade, de desrespeito que nós tivemos com os depoentes, quebra de sigilo que desbancaram para o vazamento de dados. Isso é muito grave, gente. Vazamento de dados que passaram aí para as pessoas, para todo mundo tomou conhecimento. Então, essa CPI que o Supremo Tribunal Federal mandou o Senado abrir, e o próprio Supremo atrapalha o trabalho da gente muitas vezes, não deixando os governadores vir, né? O que a gente tinha para perguntar para governadores, e a própria CPI também atrapalha, porque ela convoca alguém e essa pessoa viria como testemunha, só que teve o seu sigilo quebrado, está investigada, e na hora ele consegue um habeas corpus do Supremo. Então está uma salada, uma coisa que, infelizmente, diferente de outras CPIs, que nós tivemos um resultado mais palatável em termos de materialidade, porque resolveu investigar a corrupção, eu acho que essa CPI não está cumprindo esse papel no Brasil. Eu preciso discordar do senhor do final da sua frase, porque a CPI evitou, sim, a compra da Covaxin. Ali no subsolo do Departamento de Logística, aquele monte de gente fazendo aquelas coisas, sem dúvida, senador, sem dúvida, os brasileiros agradecem de não ter chegado a Covaxin. Nesse momento, o que a gente está pedindo é vacina para tocar a segunda dose para todo mundo direitinho, o reforço para os idosos. Feito esse parênteses, senador, quero chamar também o Leandro Rezende para participar da conversa. Leandro, por favor, querido, chega também. Obrigado, Mona Lisa. Senador, obrigado por mais uma vez estar conversando conosco. Olhando o material, os documentos que a CPI da pandemia já recebeu, e eles estão lá no site do Senado, dá para ver que mais de 100 vezes os estados já enviaram informações sobre diversos temas, inclusive o que o senhor fala, sempre bate nessa tecla dos repasses feitos pela União aos estados. São muitos os documentos que a CPI já recebeu. Pelo que o senhor olhou, a sua equipe olhou desses documentos, tem indícios de fato de que aconteceram desvios na verba da União enviada para os estados? Objetivamente, o material que a CPI recebeu aponta para esse caminho, senador? Algo que seja mais palatável? Sim, e eu vou dar um exemplo apenas, Leandro, para você, que eu considero o símbolo hoje nacional de corrupção nessa pandemia. É o Consórcio Nordeste. Eu fui, inclusive, em São Paulo para conhecer a sede da empresa Hempcare, que recebeu adiantado uma montanha de quase 50 milhões de reais, sem nota fiscal no início. Olha, uma negociação de WhatsApp. E esses respiradores que deveriam ter chegado para o povo nordestino há mais de 1 ano e meio, simplesmente não chegaram. E o dinheiro foi pago. E olha que detalhe interessante, uma parte desses respiradores, e aí nós temos documento, tem nota técnica da CGU,
é um dos motivos que eu gostaria muito que o Wagner e o Rosário viesse para essa CPI, se a cúpula deixar, que uma parte ia parar em Araraquara. Olha aqui, aí você pergunta, mas Araraquara, o Nordeste? Pois é, porque aí vem um detalhe, que supostamente tem muita gente poderosa envolvida dentro de depoimentos de operações policiais. O diretor executivo do Consórcio Nordeste, que é um ex-ministro do governo Dilma, o Carlos Gabas, que teve um requerimento meu que nós perdemos por 7-4. Teve senador que nunca votou nessa CPI, que nunca tinha participado dessa CPI, e no dia da votação foram buscar ele virtualmente para votar, para negar o requerimento, né? O Carlos Gabas, disse num depoimento, aliás, a Cristiana Prestes, que é a dona da empresa Hempcare, disse que o Carlos Gabas falou que o irmão de alma dele, né, iria receber uma parte desses respiradores. Quem é o irmão de alma dele? Que a gente tem os dados. É o Edinho Silva, né, que é o prefeito de Araraquara, que recebeu um outro calote, um outro problema de fraude lá, e não tinha os respiradores para enfrentar a pandemia. Então, é uma coisa tão escabrosa que a gente tem obrigação moral de ir atrás. Eu estou tentando fazer isso desde o início, mas a CPI não tem deixado, tem simplesmente, sabe aquela coisa do não quer falar, não quer ouvir, não quer... É uma coisa que deixa a gente um pouco triste de não poder cumprir o nosso trabalho.